Na novela Garota do Momento, Beatriz descobrirá ainda mais segredos de Clarice. E ficará claro para ela que sua mãe está sendo tão enganada quanto ela. Tudo começa quando Beatriz é chamada para ir na casa de Clarice. A mocinha se sente desconfortável naquele lugar e pergunta: "Acaso me chamou por algum motivo especial?" Clarice responde: "Eu só estou preocupada com você. Você anda meio estranha comigo. Está acontecendo alguma coisa?" A mocinha engole a seco e responde: Não tem nada de estranho." Nesse momento, Maristela aparece e escuta quando Clarice insiste: "Eu sei que tem alguma coisa te incomodando. E eu só peço que seja sincera comigo." Respirando fundo, Beatriz diz: "Eu acabei vendo o seu documento." Confusa, Clarice questiona: "E o que tem?" Beatriz responde: Eu acho que conhecia os seus pais. Só isso." Maristela arregala os olhos e comenta: "O quê? Não pode ser." Surpresa, Clarice diz: "Conhece? Que estranho. Eles se foram há muito tempo. Nem eu me lembro deles." Sentindo seu coração bater mais rápido, Beatriz fala: "Na verdade, minha avó conhecia. Bom, eu preciso usar o banheiro. Eu já volto." A mocinha se tranca no toalete. E olhando para o espelho, ela tenta se acalmar e diz: "Ela está mentindo para mim. Ela não demonstrou nenhuma surpresa quando eu praticamente disse que sabia que ela está mentindo. E agora, o que eu faço? Tento ser mais direta?" Momentos depois, ela sai do banheiro. E quando ela caminha em direção à sala, escuta as vozes de Maristela e Juliano. Movida pela curiosidade, ela se aproxima dele sem ser vista e se surpreende quando Maristela diz: "Eu tô te falando! A garota falou dos pais da Clarice. Ficou muito claro que ela sabe que essas pessoas não existem." Juliano questiona: "Como que ela poderia saber?" Maristela responde: "Eu não sei. Talvez ela seja filha da Clarice." Juliano solta uma gargalhada e fala: "Impossível! Se ela fosse, já teria feito um escândalo. E outra, a Clarice teria se lembrado dela quando ela apareceu." Beatriz arregala os olhos e Maristela retruca: Não se lembraria. Quer dizer, eu imagino que não. Desde quando a Clarice perdeu a memória naquele acidente, nós damos comprimidos a ela. Graças a essas belezinhas que garantem que ela não se lembre de nada. O importante agora é evitar que a Beatriz fale algo que não deve para Clarice." A atordoada Beatriz tenta sair da casa sem chamar atenção. Mas Clarice aparece e pergunta: "O que está acontecendo? Parece que você está aflita." Beatriz responde: "Não é nada. Eu tenho que ir para casa." De repente, Zélia aparece e pergunta: "Ah, mas vai embora logo agora que eu cheguei? Eu vou me sentir ofendida dessa maneira." Beatriz responde: "Me desculpa. Eu estou me sentindo um pouco mal." Clarice diz: "Eu iria convidá-la para um jantar hoje à noite." Beatriz tenta negar, mas Zélia a interrompe e fala: "Nem adianta. Quando a minha irmã faz um convite, não se deve negar." Boquiaberta, Beatriz questiona: "Vocês são irmãs?" Aos risos, Clarice responde:
Claro que somos! Você não sabia? Começando a ficar zonza, Beatriz comenta. Não, eu não sabia que tinha irmã. Clarice afirma. Eu não sei se você sabe, mas eu tive um acidente, onde eu perdi a minha memória. Graças a Zélia, eu tenho informações do meu passado. É uma pena que as minhas fotos foram perdidas. Mas ela me conta absolutamente tudo. Com um coração acelerado, a mocinha encara Zélia, que está com um largo sorriso, e não consegue acreditar naquilo que está ouvindo. Ainda mais atordoada, Beatriz se afasta. E surpresa, Zélia questiona. Para onde ela vai? Clarice responde. Dê um tempo a ela. Desde que ela chegou, percebi que não estava bem. Sem saber para onde está indo, Beatriz entra no primeiro quarto que vê. Ela se tranca dentro do cômodo e tenta respirar. Mas o ar não entra em seus pulmões de forma eficiente, fazendo ela ficar ao ponto de perder a consciência. Fechando os olhos, Beatriz se lembra de quando sua mãe a acalmava quando era criança e cochicha. A cabeça de uma mulher fez dela uma rainha. Ela repete seu mantra, até que consegue se acalmar. Ao abrir seus olhos, ela percebe que está no quarto de Clarice. E assustada comenta. Meu Deus, eu não devia estar aqui. A mocinha tenta se retirar, mas acaba escutando as vozes de Maristela e Juliano. E volta a fechar a porta. Desesperada, Beatriz comenta. Hoje está sendo o pior dia da minha vida. Eu descobri que a Clarice realmente está mentindo e que a Zélia finge ser irmã dela. Será que as duas estão dando um golpe nos Alencar? Após pensar melhor, ela continua. Não. A Maristela fala que eles dão uns comprimidos para a Clarice, para que ela não volte a se lembrar do passado. Peraí. Comprimidos! Sem perder tempo, ela começa a procurar pelo frasco. E ao encontrar, diz: Eu preciso descobrir o que é isso. Nesse momento, a porta se abre. E quando Zélia entra no quarto, comenta: Ora, ora, ora! Parece que a senhora é muito curiosa. Assustada, Beatriz diz: Não é nada disso que você está pensando. Zélia retruca. O que eu estou pensando é que você desconfia desse comprimido tanto quanto eu. Estou certa? Beatriz não responde. E Zélia continua. Olha, eu sei que você se importa com a Clarice, mas eu recomendo não se meter onde não é chamada. Beatriz questiona. Ah, é? E por que não? Zélia responde. Porque existe muito mais sujeira debaixo do tapete do que você imagina. Beatriz diz. Eu estou disposta a descobrir. Eu me importo com a Clarice mais do que você pensa. Zélia se aproxima e fala. Então eu te darei mais um conselho. Faça o que for preciso, mas não deixe ninguém desconfiar de você. Sorte a sua que foi eu quem entrei aqui. Porque se fosse qualquer outra pessoa, a situação seria outra. Engolindo a seco, Beatriz questiona. Você não vai me criticar? Ou então me impedir? Zélia responde. Não, queridinha. Aprenda uma coisa sobre mim. O que eu mais gosto é de ver o circo pegar fogo. Logo em seguida, Zélia ajuda a mocinha a fugir. E quando Beatriz chega na casa, conta tudo o que aconteceu para a Glorinha. Em choque, a amiga pergunta. Como é que é? Então a Clarice não sabe que está sendo enganada? Beatriz responde. Eu não sei disso, mas está óbvio que a Maristela e o Juliano mantêm a Clarice desmemoriada.
Glorinha comenta: o que eu não entendi é a Zélia te ajudando. Beatriz retruca: ela não me ajudou. Ela só fingiu que não me viu. Eu fiquei pensando, talvez a Maristela e o Juliano também devem estar mantendo a Zélia presa de certa forma à base de ameaças. Glorinha retruca: não sei. Ela ganha muito mais estando ao lado daquela família rica. Se ela deixou você pegar esse comprimido, é porque ela realmente se preocupa com a Clarice. Se a Clarice está há 16 anos sem memória, a Zélia está há 16 anos fingindo ser irmã dela. Ela deve ter criado algum afeto. Desviando o olhar, Beatriz comenta: faz sentido. Mas ainda faltam muitas peças nesse quebra-cabeça. Por que a Maristela e o Juliano querem manter a Clarice sem memória? E a Bia? Onde que ela entra nessa história? Até porque, quando a Clarice perdeu a memória, a Bia devia ter 1 ano de idade. Glorinha responde: realmente muita coisa ainda não faz sentido. Mas eu acho que você deveria começar descobrindo o que esse comprimido faz. Após pensar por alguns segundos, Beatriz diz: eu quero que você faça isso por mim, porque eu vou atrás de outra coisa. Logo em seguida, Beatriz chega na perfumaria carioca. E ao perceber que o escritório de Juliano está vazio, ela se tranca dentro do cômodo. Com o coração acelerado, ela comenta: se tiver alguma prova, alguma evidência do motivo dele estar querendo deixar minha mãe numa prisão mental, ele esconderia aqui. Não tem sentido esconder na mansão onde a Clarice está. E eu tenho que encontrar. Sem perder tempo, ela começa a vasculhar cada gaveta, cada caixa e dentro dos vasos. Em dado momento, ela abre o armário. E ao tirar as coisas do lugar, se surpreende ao ver um fundo falso. Com os olhos arregalados, a mocinha questiona: o que é isso? Assim que abre o compartimento secreto, ela fica ainda mais assustada e diz: meu Deus! Descobri! E agora o que eu faço? Mais tarde, Beatriz e Glorinha chegam no jantar na mansão dos Alencar. E Clarice comenta: que bom que chegaram! Estávamos esperando por vocês. Sem rodeios, Beatriz retruca: mas eu não vim para festejar. E muito menos para ser uma dama. Clarice questiona: do que está falando? Bia comenta: está claro que ela se cansou do personagem de boa moça. Nervosa, Beatriz afirma: se eu me cansei de alguma coisa, foi dessa família, que somente que manipula todo mundo como marionetes. Zélia abre um sorriso de satisfação. E ofendida, Maristela questiona: que audácia é essa? Vem até a nossa casa para nos ofender? Saia daqui, agora! Beatriz responde: eu não vou sair, porque eu tenho tanto direito de estar aqui quanto vocês. Bia solta uma gargalhada e comenta: era só o que me faltava. A coisinha se achando alguma coisa. Se enchendo de coragem, Beatriz fala: eu não tô me achando. Eu sou a filha legítima da Clarice. Nesse momento, todos na sala ficam completamente em choque. Inclusive Zélia, que pergunta: o quê? Filha? Engolindo a seco, Juliano responde: isso só pode ser um engano. É impossível. Beatriz pega alguns documentos e fala: veja, minha verdadeira identidade. Qual é o nome da minha mãe? Com os olhos arregalados, Clarice fala: não, a sua mãe é de Souza Dourado. Beatriz a interrompe e fala:
Apenas Alencar, porque é do seu marido. Nunca achou estranho? Nunca quis ver seus documentos originais? Porque é claro que os seus são falsos. Com os olhos arregalados, Clarice pergunta: Como ousa? Se veio fazer esse escândalo, vá embora! Furioso, Juliano grita: Chega! Eu não admito que você continue com essas acusações. O passado da Clarice não te interessa. Clarice começa a se sentir mal e Beatriz diz: Eu não terminei. Eu encontrei os documentos verdadeiros da Bia. O nome dela é Isabel e é a filha verdadeira do Juliano com outra mulher. Todos esses anos, a Clarice cuida da Bia como se fosse a filha dela. Mas eu sou a Beatriz de verdade. Eu sou a sua estrelinha. A dor de cabeça da Clarice começa a ficar pior. E a atordoada Bia fala: Não, isso não pode ser verdade. Não pode! A mimada também começa a passar mal. E ainda mais furioso, Juliano berra: Vai embora! Olha o que está fazendo com a minha família! Segurança! A aflita Glorinha fala: Nós vamos embora. Mas Clarice, pare de tomar os comprimidos. Ele não é para sua dor de cabeça. Muito pelo contrário. É para surtos psicológicos. E causam essas dores fortíssimas. Zélia fica boquiaberta. E os vilões se tremem dos pés à cabeça. Nesse momento, os seguranças aparecem e uma confusão se inicia, enquanto os vilões e as mocinhas discutem fervorosamente. Com um olhar furioso, Maristela diz: Tirem essas duas daqui e nunca deixem elas se aproximarem daqui novamente. Sem cuidado algum, os seguranças começam a levar Glorinha e Beatriz para fora, até que Clarice grita: Soltem elas! Agora! Assustado, Juliano questiona: O que é isso? Vai passar por cima das minhas ordens? Clarice se vira furiosa e diz: Eu me lembrei. Você acabou com aquela mulher há 16 anos e eu tentei chamar a polícia, mas acabei sofrendo aquele acidente. Eu vi uma criança. É a Bia, não é? Ela não é minha filha. A mimada começa a se sentir ainda pior, enquanto os vilões ficam paralisados e atônitos. De repente, Beatriz começa a cantar a música Se Essa Rua Fosse Minha, causando uma sensação de conforto em Clarice. A mulher se aproxima em prantos e fala: Eu me lembrei de você, minha estrelinha. Como que eu passei tanto tempo ao seu lado sem me lembrar de você? Você me perdoa? Emocionada, Beatriz a abraça e tem certeza que tudo será diferente. Você acha que finalmente Clarice e Beatriz vão ser felizes? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.